De volta com Troca de Passos, estou aqui com Carlos Eduardo Mansur e Eric Faria. Para a gente começar a falar do Campeonato Mineiro e especificamente da eliminação do Cruzeiro, eu acho que vale a pena a gente inverter a nossa ordem aqui e começar com um trecho da entrevista do Leonardo Jardim. Primeiro, porque ela nos ajuda a entender um pouco do que aconteceu, e segundo, porque provavelmente vai repercutir muito pela escolha de palavras. Ó. Certeza que o clube já investiu para este ano, porque quer colocar a equipa no outro patamar, isso é normal. Este Mineiro não foi aquilo que pretendíamos. Vamos ter agora tempo para trabalhar, mas com certeza que a direção sabe também que podemos melhorar em alguns setores e está a trabalhar. Isso às vezes, investimento ou não investimento, às vezes não é sinónimo de ter bons jogadores. Às vezes temos bons jogadores e não necessitamos de muito investimento. E agora é trabalhar para eles desenvolverem o seu melhor futebol que eles apresentaram no passado. Mas o futebol, há uma coisa na vida e no futebol temos que mostrar diariamente, de 3 em 3 dias, de todas as semanas. Os jogadores também, acredito que existe aqui um grupo de jogadores que ainda estão em sub-rendimento, podem fazer mais e melhor e acredito que com a paragem eles vão evoluir. E esse é o objetivo, de um lado, passar estes jogadores que estão em sub-rendimento, aumentar os níveis de trabalho e os níveis de confiança e os níveis técnicos. Acredito que há jogadores aqui, com estas mesmas situações de golo, jogadores que até fazem golos, podiam ter finalizado melhor. Esse é o objetivo, e aproveitar para equilibrar o efetivo, porque existe aqui um ou dois espaços que a gente precisa de ter mais soluções. Para não ser injusto com ele, tem outro momento em que o Leonardo Jardim disse que não manda recado aos jogadores pelos mídia, que é um jeito do português de Portugal de se referir a vocês da imprensa. Tem a expressão subrendimento, que chamou bastante atenção. Eu acho que jogadores que poderiam ter finalizado melhor as jogadas. Tá difícil. Aí o parece. Caio Jorge perde um gol no fim do primeiro tempo, um gol feito. Gol feito, que para esse aí não. E o Gabriel perde um no fim também, que daria a vitória. Os dois gols, o gol do que o Caio Jorge perde, que o Gabriel perde, são gols que colocariam o Cruzeiro na frente do jogo. Isso. Agora, parece também difícil escapar da sensação de que ele acha que o elenco não é qualificado o suficiente, apesar do alto o que eu acho que essa entrevista deixa um recado é o seguinte: eu, Leonardo Jardim, não tenho compromisso com ninguém daqui desse elenco. Eu não pedi nenhuma dessas contratações. Eu cheguei aqui com o grupo montado e aceitei trabalhar com esse grupo. E se não render, sai. E se não render, vai sair. Eu não tenho compromisso em manter ninguém, eu não contratei. Então, o dia a dia vai dizer quem vai jogar ou não. Eu acho que foi esse. Mesmo ele não querendo passar um recado pelo mídia, ou pelos mídias, ele passou. Ó, esse gol aí. Esse gol é um gol pro padrão do Caio Jorge, para um jogador que é talentoso, atacante, tem que fazer esse gol. É uma situação bem clara de gol. Uma situação muito, muito, muito provável de gol, assim, né? E aí é o pênalti. Demorou uma boa eternidade também para ser confirmado. E é pênalti, né? Pênalti. O Marlon tem o toque na bola, mas o toque é muito leve, muito sutil. Não tira do jogador do América a possibilidade de fazer a finalização. E aí, para mim, não é uma consequência do toque na bola. Ele não é uma continuação do toque na bola. É uma ação nova em que ele derruba o adversário e comete pênalti. E nós conectamos abrindo ali, né? Pênalti com pênaltis, porque o fato de aquele não ter sido convertido, levou a esses outros aí, né? O William, que ano passado era o cobrador oficial do Cruzeiro de pênalti, né? Ele abriu perdendo a série, né, do Cruzeiro e deu uma boa vantagem para o América, né? Depois o Marlon também perdeu, chutou muito mal o Marlon, a bola foi muito distante do gol, um chute cruzado, assim. E aí a gente viu o Figueiredo do América perdendo também, mas os outros jogadores do América colocaram a bola na rede. Com tudo isso, assim, foi o segundo jogo do Leonardo Jardim com os titulares do Cruzeiro. Isso. O segundo contra o América, né? Isso. O primeiro jogo que ele dirigiu foi um jogo, acho que democrata. Eu trabalhei nesse jogo, mas ele botou praticamente todos os reservas e aí aos pouquinhos colocou o Matheus Pereira, colocou o Dudu mais no fim, assim, mas perdeu de 2-1 o jogo de virada. Isso. O fato é que claramente ele está tentando encontrar algum tipo de equilíbrio. O Cruzeiro fez uma política de investimento que teve
muito um peso também de atrair jogadores com status, com uma certa grife, e agora o trabalho do treinador é tentar equilibrar esse time. Hoje ele já faz algumas mudanças, né? O Eduardo veio jogar quase como um segundo volante, mais próximo do Lucas Romero. O Matheus Henrique partia do lado direito, aliás, foi o responsável pelos melhores momentos do Cruzeiro no primeiro tempo. Vindo da direita ele vinha para dentro tentando deixar o corredor para o William. Até me surpreende que o Cruzeiro, e parece ser um objetivo do trabalho do Jardim, fazer um Cruzeiro que consiga pressionar o adversário com agressividade. Você olha em algumas escalações do Cruzeiro no papel, você vê que não parece ser uma coisa tão simples, até pelo momento de carreira de alguns jogadores e por características de alguns jogadores. Enquanto o Cruzeiro consegue sustentar essa pressão, ele até fez bem. O América tinha dificuldade de sair de trás, era um jogo de muita bola longa. O gol do América, o primeiro gol, sai de um arremesso lateral, já não é numa situação em que o Cruzeiro está pressionando a saída de bola. O Cruzeiro bagunçado atrás, né? Tanto que o Fabrício, que joga pelo lado direito, teve que ir para o lado esquerdo para cobrir o Jonathan, né? O outro zagueiro. Enfim, e o Marlon acaba chegando pelo lado esquerdo sem o Marlon do América. O Marlon do América. E o Kaique é o lateral esquerdo do Cruzeiro e o Marlon... Ele acaba chegando sem uma cobertura por ali. A transição defensiva... Quando o Cruzeiro não consegue fazer essa pressão à frente e é colocado em outras situações de jogo, ele tem mais dificuldades, inclusive defensivas. Me chama a atenção ainda... em termos de rendimento dos jogadores que vieram, e aí, porque o Leonardo Jardim fala em sub-rendimento, ele hoje fez a opção ele ficou com o Gabigol até o fim. Não sei o peso que teve, por exemplo, a proximidade de uma decisão por pênalti, a possibilidade forte de uma decisão por pênalti. Ele tira o Dudu, que até sai contrariado. Para mim, o Dudu rendia melhor no jogo. O Dudu, minutos antes, tinha roubado a bola do Mariano, feito a jogada que deu ao Gabigol a chance de fazer o gol da vitória e tal. E é um jogador muito perigoso, numa reta final de jogo, assim, mesmo um pouco mais cansado, pode pegar uma bola, causa uma preocupação na defesa e tal. Mas, enfim, o Leonardo Jardim ganha muito bem para saber o que ele tem que fazer, né? Quando a gente olha e vê algumas questões estruturais ainda não acontecendo no Cruzeiro, consistência, questões sem bola, movimentos ofensivos para que a qualidade dos jogadores apareça num coletivo forte, tudo isso também é de um processo que até agora foi um tanto atabalhoado, né? O Cruzeiro acabou desperdiçando a sua primeira pré-temporada porque a fez com uma comissão técnica que já iniciou o ano sem que ela fosse convicção da diretoria, resolveu fazer a troca. Tinha convicção, sim. Convicção de que precisava demitir. Exato. Né? Tanto que quis fazer isso no ano passado. No ano passado e acabou não fazendo. E agora da pior forma possível, acabou ganhando uma outra, entre aspas, pré-temporada para tentar se organizar já com a comissão técnica nova. Agora, é um peso você fazer essa pré-temporada fora de época, vendo o seu grande rival conquistar um hexacampeonato, decidir um título, né? Quer dizer, conquistar um título. Eventualmente pode conquistar o Atlético. O Galo pode ir para o Hepta, né? E, apesar de tudo, a gente está falando muito da derrota do Cruzeiro, mas tem um outro time do outro lado que foi muito competente para fazer em 2 jogos contra o Cruzeiro e levar para os pênaltis e se classificar, né? E que nessa sequência de títulos do Atlético fez mais finais do que o Cruzeiro. Sim. Né? Foram 3 finais do América, 2 do Cruzeiro e uma do Tombense. Que hoje fez o jogo possível, o América, e classificou. Ele segurou o Mineirão lotado semana passada e hoje fez o jogo dele. Acho que o jogo foi um jogo, 2, 3 jogos, foi o jogo em que tivemos mais domínio, mais situações de gol, tivemos 4, 5 situações de gol que poderíamos ter feito. O adversário ainda hoje foi mais eficaz, com alguns erros nossos. Mas atenção, neste Mineirão, vocês têm aí os dados. Sempre que jogamos com as equipas da Série B e da Série A, não conseguimos ganhar nenhum jogo. E empatamos 3 jogos com o América. Okay? Por isso, temos que refletir, temos que analisar bem o que queremos e trabalhar, aproveitar este mês de 5 semanas para a gente trabalhar dentro do campo e fora do campo, de forma a construir uma equipa competitiva, que é aquilo que todos os cruzeirenses pretendem, e nós pretendemos, o clube pretende. Não, eu fico triste porque sempre que he visto essa camisa eu quero vencer. Entrei em campo para vencer, entrei em campo para chegar a jogar mais uma final com o Cruzeiro e tentar vencer esse estadual. Mas é futebol, é assim, hoje infelizmente tocou ficar de fora e, como falei, continuaremos trabalhando para
para dar alegria a nosso torcedor. Talvez o que está faltando, se tivéssemos feito as bolas que tivemos, principalmente frente a frente ao Matheus, a conversa talvez seria outra. Acho que nós, como os grupos, somos um grupo muito forte. Infelizmente, os resultados não vêm aparecendo, e a partir do momento que não aparece, tudo vira contra. Todo mundo começa a caçar o culpado, e acima de tudo não tem culpado. A gente tenta performar, acho que fizemos 2 grandes jogos de semifinais, diferente do que foi a primeira fase, mas infelizmente acaba que a gente toma 2 gols bobos, e aí nas penalidades o time deles foi muito mais feliz que o nosso. Olha ali o chaveamento no Campeonato Mineiro, como é que ficou? Já temos uma final, já temos a final definida. O Atlético Mineiro fez 2-0 e 2-0 para cima da Tombense, 4-0 no agregado. O América empatou as 2 partidas com o Cruzeiro e se deu melhor nos penais, vencendo hoje por 4-2 no Independência. Atlético e América decidem o Campeonato das Minas Gerais. Zé Elias, o Fabrício Bruno acabou de falar, não tem culpado. Você concorda com ele? Não, ou lógico que tem. Tem culpados nessa eliminação do Cruzeiro? Lógico que tem. Jogadores, a diretoria, a mudança de treinador, você tem uma questão de definição de elenco em relação à característica de jogo e jogadores que foram contratados. Tem muitos culpados aí, né? Não tem culpado? Lógico que tem. Ele mesmo, na própria entrevista dele, achou o culpado, que quando ele fala, perdemos gols lá na frente, mas tomamos lá atrás, ou seja, quem é o zagueiro? Quem tem que definir? Né? Então é aquela história, se você não vê no campo, né, a gente fala muito, vai lá, faz lá na frente que a gente resolve aqui. Ele deu uma porrada nos atacantes que não fizeram, né? E ao mesmo tempo ele fala e assume responsabilidade. Dava pro Cássio aí, Zé? Não, dava. Pra mim, eu acho que o Cássio falhou. Era o único lugar onde o jogador do América poderia bater, né, o Marlon? Ele bateu, foi em cima do Cássio, o Cássio demorou muito pra cair na bola, e quando cai, a bola já tinha passado já. Pode prosseguir. Não, mas eu acho bem complicado essa questão dos jogadores, né, do Cruzeiro. Tem que começar a assumir responsabilidade. Eu acho que chega um treinador novo, o treinador já é bem preparado, né, já mostra os números, já fala que não adianta nada você contratar bons jogadores, mas isso não é sinal de que você vai ter bons jogadores, não, fazer um grande investimento, mas isso não é sinal de que você vai ter um bom time, né, já falando que algumas contratações não são legais por conta daquilo que ele acredita como equipe, né, como sistema de jogo, como características de jogadores. Então é um trabalho árduo pela frente. O Leonardo Jardim vai ter que trabalhar muito para acertar esse Cruzeiro. O Rodrigo Bueno, a gente vai ver mais à frente nos melhores momentos que o Gabigol, na mesma jogada, no mesmo ataque, é de 2 gols inacreditáveis. Outra imagem dessa eliminação do Cruzeiro hoje, quando o Dudu é substituído pelo Bolassi, né? Ele sai reclamando também, claramente insatisfeito com a decisão do Leonardo Jardim. Esses 2 jogadores que simbolizam esse novo momento do Cruzeiro, as 2 contratações mais badaladas, podem acabar sendo o grande problema do Cruzeiro? Pode. O Cruzeiro fez uma opção e o Cássio já começa por aí. O Cássio defende um pênalti, né? Sim. Quando tem disputa nos acréscimos. Jonatas, centroavantão, que já passou pelo Corinthians, bateu desse jeito. Depois, na disputa de pênaltis, ele bateu bem. Então, o Cássio normalmente é uma segurança para a disputa de pênaltis, né? O Corinthians, quantas vezes fala, vamos empatar, o empate tá bom, vai para os pênaltis, o Cássio garante. O Cássio impediu a eliminação no tempo normal, mas não conseguiu salvar na disputa de pênaltis. Mas porque eu tô citando muito o Cássio, que também foi peça importante nesse jogo, pelo menos conseguiu levar para os pênaltis, né? O Gabigol fez o dele, a bola bateu na trave, né? Foi ali... A lá Romário 94. Foi no risco. Mas o que acontece? Essa opção da diretoria do Cruzeiro, dessa nova diretoria nesse momento, é pegar jogadores consagrados, badalados, mas que nenhum deles estava no seu auge. Sim. O Cássio no Corinthians já não estava no melhor momento, já não mostrava a mesma velocidade, agilidade, já em algumas bolas você já percebia chutes de longa distância, o goleiro do tamanho dele, da envergadura dele, da qualidade dele, não tomaria, ele estava tomando.
Já no Cruzeiro ele cometeu já algumas boas falhas nesse ano mesmo. O Dudu teve problemas, a titularidade dele no Palmeiras na reta final também já era discutida. Ele era reserva, né? Depois que ele tentou ir pro Cruzeiro e não foi, a coisa desandou de vez. Mas ele já não teve a lesão, ele não voltou mais o mesmo depois da lesão. O Gabigol já há 2 anos que era reserva do Pedro. Então são jogadores importantes que eu acho que ainda podem acrescentar muito, não tem muita coisa para entregar, mas que não chegavam exatamente no mesmo momento. E o Cruzeiro fez uma aposta alta em toda essa turma. O Fabrício Bruno, esse sim estava... Você podia também questionar se ele era titular ou não do Flamengo, muitas vezes ele ficava na reserva, mas estava no radar da seleção brasileira. Talvez o Fabrício Bruno tenha sido o jogador contratado em melhor momento. E aí o que acontece? Tem uma questão de posicionamento tático, você tem que unir, juntar todas essas peças, fazer esses jogadores mais estelares funcionarem. Tem a questão de ego, o Dudu dá uma demonstração ali de que, olha, eu não quero sair, eu não vou aceitar tranquilamente isso aqui. Vai ser fácil pro Leonardo Jardim. Vai ser fácil. Gabigol e Dudu, molezinha. Só que, por exemplo, ele falou em vilão, e tem sempre, tem vilão sim numa eliminação. E eu acho que no contexto geral, o grande vilão é o Gabigol. Porque vamos lembrar nesse Campeonato Mineiro, quando teve o duelo Cruzeiro e Galo, que é sempre o jogo mais esperado de Minas, ele comprometeu completamente. Se o Cruzeiro vencesse aquele jogo... O Cruzeiro estava melhor do que o Hugo. O Cruzeiro chegou no momento e o Galo não ele já tinha desperdiçado um gol. O Galo não estava bem e se o Cruzeiro vence aquele jogo, o Galo possivelmente nem se classificaria. Potencialmente nem se classificaria. Hoje o Galo está na final, é o grande favorito, o Galo está em alta, Hulk voando. Se o Cruzeiro tivesse vencido aquele clássico, e muito do que não aconteceu foi por conta da expulsão do Gabigol, o cenário poderia ser completamente diferente, né? Talvez o Atlético se classificasse, que seria difícil, talvez ele pegasse o América, o Cruzeiro pegaria o Tombense. Então, a campanha do Cruzeiro foi muito comprometida por aquela derrota, né? O Cruzeiro era mandante, o jogo era no Mineirão, né? Lotado de cruzeirenses, a expectativa era de um Cruzeiro voando, se classificando bem, com a melhor campanha, e o Galo eliminado. São aqueles jogos que têm o poder de mudar uma temporada. Exatamente. Né? E aí consegue a classificação, pega o América. Foram 2 empates, né? Não perdeu, mas você vê o Leonardo Jardim já fazendo uma questão ali, um choque de realidade. A gente não está ganhando de time de Série A e de Série B. Com o investimento que tem, com o projeto está sendo feito, algo precisa ser feito, tem que ter uma reflexão. Isso já vem desde o ano passado, né, Mugo? Para juntar as peças. Depois que as estrelas chegaram, o time parou. O Cruzeiro rendeu mais no ano passado, antes da chegada das contratações, ou não? Sim. Né? Porque quando tiram o Seabra, que estava fazendo um bom trabalho... O time estava entre os 5. Estava entre os 5, chegou acho que na semifinal, né, da Sul-Americana. Ele vinha fazendo um ótimo trabalho. Tinha algumas exceções, alguns jogos que não conseguia repetir, mas também muito por conta dos adversários, né? Muito por conta também do áudio vazado, né? Sim. Depois do áudio vazado, a coisa... Aqui foi assim, você acha que foi vazado? Coincidentemente, depois daquilo, a produção caiu. O problema. E aí o Cruzeiro não conseguiu jogar. Trouxeram o Fernando Diniz, aí todo mundo achou, agora muda, vai mudar tudo, vai mudar. Pelo contrário, o Fernando não conseguiu colocar a sua maneira de jogo, a sua forma de pensar, né, o futebol. Menos Diniz, dirigido pelo Diniz. Isso. E aí agora trouxeram os jogadores esse ano também e não conseguiram jogar. Até agora o Gabigol devendo, o Dudu está devendo, né? O Fabrício Bruno, eu também não vi até agora aquela partida sensacional, porque quando ele sai do Flamengo, ele é o grande zagueiro, o cara que vai mudar a zaga do Cruzeiro. Não viu, acho que estão todos ali. Matheus Pereira teve o sai, não sai também, que certamente, se não atrapalhou, também não ajudou em nada. Não jogou, né? Ele ficou fora justamente por causa desse sai, não sai. Essa indefinição, se não ajudou, se não atrapalhou, ajudou ou não ajudou, né?